Pessoal, agora a gente vai ver a lei da diluição de Ostwald. Então, se a gente tivesse uma equação de equilíbrio químico, onde o HF fosse dissolvido em água e formasse os íons H+ e F-, teoricamente, era para ter X-mol de HF formando X-mol de H+. Só que dependendo do grau de ionização do ácido, vai formar uma quantidade de H+. Então, se a quantidade de H+ formada for 8%, a gente pode supor que o grau de ionização do ácido vezes a concentração vai ser o que vai formar de H+. Então, no início a gente tinha uma concentração X-mol de HF. Esse M com a perninha puxada aqui é a nossa concentração mol por litro. Então, o que reagiu? A concentração de o grau de ionização da reação, ou seja, o alfa, vezes a nossa concentração. Então, 8% do ácido dissolvido virou realmente H+. Então, alfa vezes a concentração molar. Então, o que formou? Formou alfa vezes H+, e alfa vezes H+. Alfa vezes a concentração molar e alfa vezes a concentração molar de H+ e de F-. Então, no equilíbrio, eu tenho a concentração inicial de HF menos o que reagiu, o que formou de H+ e o que formou de F-. Se a gente jogar isso na nossa fórmula de Kc, a gente vai encontrar isso daqui. Alfa ao quadrado vezes a concentração molar dividido por 1 menos alfa. Isso daqui a gente só utiliza para monoácidos e monobases, ou seja, que só tem um H+ ionizável ou um OH-. Se por acaso o alfa for menor do que 10%, isso daqui a gente pode considerar próximo de 1. Então a gente pode só colocar como KI é igual alfa ao quadrado vezes a concentração molar. Isso daqui é numericamente igual tanto ao Ka quanto ao Kb, que a gente viu agora há pouco. Então, quanto mais diluído um ácido, maior vai ser o alfa dele. Então, se a gente diminui a concentração, a gente aumenta o alfa. Se a gente aumenta a concentração, a gente diminui o alfa. Então, aumenta a concentração, diminui o alfa, diminui a concentração, aumenta o alfa. Então, quanto mais a gente dilui, maior vai ser o grau de ionização do ácido. Então, ano passado, na Feira de Ciências, eu vi que vocês apresentaram algo sobre indicador ácido-base. Então, o indicador ácido-base nada mais é do que uma solução que, quando a gente coloca ela em água, ela ioniza, liberando H+ e o indicador. Então, como toda solução em equilíbrio, a gente pode perturbar esse equilíbrio, adicionando um ácido ou adicionando uma base. Se a gente adiciona um ácido numa reação do indicador em equilíbrio, a gente vai aumentar a concentração de H+. Se aumenta a concentração de produto, a gente desloca a reação no sentido do reagente. O indicador fica incolor. Agora, se a gente coloca OH-, ou seja, uma base nesse indicador, a gente vai consumir esse H+, e a reação vai se deslocar no sentido do produto. A reação vai ficar rosa. Então, se o indicador ele ioniza, ou seja, libera H+, e a gente adiciona ácido, a gente vai ter o efeito do íon comum, ou seja, a gente vai adicionar mais H+ e vai deslocar a reação no sentido contrário, ou seja, no sentido do reagente, deixando a reação incolor. Agora, se a gente adicionar base, a gente vai consumir esse H+, ou seja, a gente está adicionando OH-, que é o íon não comum. Ele vai consumir esse H+, a reação vai se deslocar no sentido do produto. A reação vai ficar rosa. É assim que o indicador ácido-base funciona. Então é por isso que quando a gente está ficando ácido, fica incolor. Sim. Dependendo do que o indicador libera, se ele ioniza, ele vai liberar H+, se ele dissocia, ele vai liberar OH-.
dependendo se a gente colocar um ácido ou uma base, a gente perturba o equilíbrio da reação e ela fica de uma coloração diferente. Aqui a gente tem outro indicador. Se a gente colocar ácido nessa reação em equilíbrio aqui, a gente vai aumentar a concentração de H+. Vai deslocar a reação no sentido do produto. A reação fica laranja. Agora, se a gente coloca base, aqui a gente consome, diminui o reagente, porque a gente está consumindo mais H+. A reação se desloca no sentido do reagente, a reação fica amarela. Tudo bem?